Olá pessoal, bem-vindos ao curso MS. Aqui com vocês, Lucas Martins, professor de Direito Administrativo. Vamos aqui trabalhar com vocês algumas questões da banca Consulpan, trabalhando alguns temas do direito administrativo que a Consulpan tradicionalmente traz nos seus editais. E vou falar, hein? Quase nunca ela muda isso. Geralmente são os mesmos assuntos cobrados em concursos realizados pela banca Consulpan. Nessa aula de 1 horinha, nós vamos resolver aqui 11 questões, trazendo os temas introdutórios, vamos dizer assim, temas introdutórios do direito administrativo. Mas antes, claro, você que está assistindo essa aula, já se inscreve aqui no canal do curso MS, dá a curtida, deixa aqui a curtida, clica no botão curtir e ativa as notificações para você ficar sabendo de outras aulas gratuitamente disponibilizadas aí a você. Certo? Vem comigo para a tela para a gente, então, efetivamente começar. E aí, turma, ó, as questões que eu vou trabalhar com vocês aqui nessa aula, elas envolvem, basicamente, esses temas. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de administração pública. Muito importante a gente começar com esse tema, com esse tópico. E o direito administrativo, nossa disciplina, ela lá atrás nasceu, ela lá atrás foi instituída exatamente para regulamentar a atuação, da chamada administração pública. Ou seja, o direito administrativo, ele é um ramo do direito que nasce para regulamentar, para disciplinar a atuação da administração pública. Então, como é que você vai entender alguma coisa sobre uma área do direito que regulamenta a administração pública sem antes entender quem é a administração pública, percebe? Não tem como. Então, para entender bem direito administrativo, você primeiro tem que entender o conceito de administração pública. É uma premissa, é um pressuposto. Compreensão do direito administrativo é pressuposto, é uma premissa, que a gente antes entenda o conceito de administração pública. Por quê? Porque o direito administrativo, mais uma vez, ele nasce exatamente para regulamentar a atuação da administração pública. Depois que a gente entende o conceito de administração pública, aí a gente vai entender, por exemplo, os princípios da administração pública, como que essa administração pública se estrutura, como que ela se organiza, a ideia de organização administrativa do Estado. Entender que a administração pública brasileira se divide, por exemplo, em administração pública direta, em administração pública indireta. Quem é que está na direta? Quem é que está na indireta? Isso tudo é entender a organização do Estado brasileiro para o exercício da sua função administrativa, que a gente chama de organização administrativa do Estado. Serviço público, uma das atividades ligadas à função administrativa. A Consulpan também ela cobra muito, cargo público, emprego público, função pública. Esses três termos, cargo público, emprego público e função pública, turma, isso tudo está ligado
ao grande tema, ó, que a gente chama agentes públicos, tá? Agentes públicos. Dentre os agentes públicos, você tem aí, ó, os servidores. Os servidores públicos, eles aparecem como uma espécie de agente público. Ou seja, todo servidor é agente público, mas nem todo agente público pode ser, nem todo agente público é servidor. O agente público pode ser, por exemplo, um agente político, pode ser um particular em colaboração, ó, pode ser um particular em colaboração com o Estado, um delegatário de serviço público, um mesário nas eleições, que a gente chama de agente honorífico, e por aí vai, tá bem? Então aqui falar de carga, emprego e função pública é falar de agentes públicos. E aí, já quero que você fique atento a isso, ó. Sobre esse tema, nós temos, turma, alguns artigos muito importantes que estão lá na Constituição Federal. Sobre esse tema, ó, fique atento aqui aos artigos 37 a 41 da Constituição Federal de 88. Artigos 37 a 41 da Constituição Federal de 88. O SPAM gosta de cobrar eles. Tá legal? Então, nas questões aqui dessa nossa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada um desses assuntos. Fechado? Bom, a primeira questão já está na tela e ela diz assim, ó, o conceito de administração pública, então a questão envolvendo esse primeiro tópico, conceito de administração pública, ó. O conceito de administração pública pode ser visto sob diferentes aspectos. Assinale qual das alternativas abaixo define a administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Vamos por partes aqui, né? Vamos por partes aqui, ó. Vou apagar isso aqui para a gente ter um espaço. Ó, a gente primeiro tem que lembrar o seguinte. O Brasil, a gente vive no Brasil. O Brasil, ó, ele é um estado, no sentido amplo da palavra, uma nação. E todo estado nasce para atuar em busca, turma, ó, do chamado bem comum, do chamado bem-estar social. Seja o Brasil, seja a Alemanha, seja Portugal, o Estado nasce para cuidar do povo. O Estado nasce com o intuito de garantir o bem-estar de um povo situado em um território e sujeito a um governo. Então, toda a atuação do Estado tem que ser sempre em busca do bem comum, nunca em busca dos seus próprios interesses. Aí, pessoal, vamos lá. Na busca do bem comum, o Estado vem e exerce, ó, aquelas três funções básicas, lembra que a gente aprende? Em busca de garantir o bem-estar social, o interesse público, o Estado exerce, ó, a função legislativa, a função judicial e a função executiva. As três funções básicas que todo e qualquer Estado no mundo exerce na busca do bem comum. O Estado tenha condições reais de garantir o bem comum, de garantir o bem-estar, ele legisla, julga e executa. Certo? Outro ponto que vale lembrar é que o Estado brasileiro, ele não é um Estado absoluto. Não é um Estado absoluto, um Estado absolutista. O Estado brasileiro, ó, é um Estado de direito. O Brasil é um Estado democrático de direito. E em um Estado de direito, olha que interessante, em um Estado de direito, essas três funções que o Estado exerce, elas são distribuídas entre estruturas diferentes.
Quando o Estado exerce a função legislativa, ele o faz, através do poder legislativo. Quando ele julga, ele o faz, em princípio, através do poder judiciário. E quando ele executa, ele o faz, em princípio, através do poder executivo. É assim, a gente tem a chamada tripartição de funções. Não é difícil. Tripartição de funções. Eu pego as 3 funções que o Estado exerce e distribuo, em 3 estruturas diferentes, que são os 3 poderes do Estado. E todo mundo sabe. O que nem todo mundo sabe é que a função executiva, ela também é chamada, de função administrativa. Mesma coisa. Tanto faz a gente falar em função executiva, como falar em função administrativa. Isso aqui é sinônimo. Tranquilo? Aí vem um outro detalhe importante. A depender da função que o Estado estiver exercendo, ele vai ganhando nomes diferentes. Como assim? Quando o Estado está exercendo função legislativa, o Estado na função legislativa, a gente chama de Estado legislador. Já o Estado julgando, a gente vai chamar de Estado juiz. Então, você tem aqui o Estado legislador, você tem aqui o Estado juiz. Agora, quando o Estado estiver exercendo função executiva, quando o Estado está no exercício da função executiva, administrativa, nesse caso, você vai ter aqui o chamado, olha só, Estado administração. E o Estado administração, turma, e aqui vem um ponto mais importante. O Estado administração, ele também é chamado, de administração pública. Lembra? A administração pública, que é o objeto do direito administrativo. Quer dizer, é aquilo que o direito administrativo busca regulamentar. Estado, administração ou administração pública. Então vamos lá, vamos aqui entender, o conceito de administração pública. Quem é a administração pública? Gente, a administração pública é o Estado. Tá, mas é o Estado fazendo qualquer coisa? Não. É o Estado na função administrativa. Ou seja, sempre que o Estado estiver exercendo função administrativa, ele vai estar atuando como administração pública. Sempre que o Estado atua no exercício de atividades ligadas à função de administrar, ele vai estar atuando como administração pública. Pergunto, quando você estiver exercendo seu cargo público, você vai estar criando alguma lei? Você vai estar julgando o processo judicial? Não, né? Então, exercendo o cargo para o qual você está aqui com a gente estudando, você nem vai estar na função legislativa, nem vai estar na função jurisdicional. Logo, você vai estar exercendo qual função? Função administrativa. Né? Quando o Estado exerce função administrativa, também chamada executiva, ele atua como administração pública. Então, simplificando, a administração pública é o nome dado ao Estado quando ele está atuando na função executiva, na função administrativa. Sempre que o Estado estiver exercendo a função administrativa, ele vai estar atuando como administração pública. Fechado? Agora vamos lá. Eu posso trabalhar esse conceito de administração pública sobre 2 aspectos. Eu tenho a administração pública em sentido subjetivo. Subjetivo vem de sujeito. Sujeito é quem faz alguma coisa.
Mas eu também tenho a administração pública no sentido objetivo, que vem de objeto. Objeto, ó, é a própria coisa. Quando eu foco em quem exerce a função administrativa, eu estou focando nos sujeitos, nos órgãos, nos entes. Estou focando no sentido subjetivo, orgânico, formal. Agora, quando eu não foco mais em quem exerce a função administrativa, mas eu foco na própria função administrativa, ou seja, naquilo que consiste exercer a função administrativa, a pergunta não é quem exerce, a pergunta é, exercer função administrativa é fazer o quê? Fazer alguma coisa, fazer algo. Algo, coisa, vem de objeto, vem de matéria. Aí eu estou focando no sentido objetivo, funcional, material. Então, por exemplo, ó, secretário municipal de saúde pública. O secretário municipal, vamos falar do secretário, vamos falar do enfermeiro municipal. O enfermeiro de um determinado município, ele é um sujeito. E é um sujeito, um agente público. Eu tenho aí a administração pública no sentido subjetivo. Agora, serviço de saúde pública, serviço é a própria atividade. Aí a administração pública no sentido objetivo. Deu para entender? Sempre que a banca enfatizar os sujeitos, os órgãos, os entes que exercem a função administrativa, quando a banca foca em quem exerce a função, sentido subjetivo, orgânico. Quando ela enfatiza não quem exerce, mas enfatiza a própria função administrativa, aí eu tenho, turma, sentido objetivo, funcional. Tá legal? Bom, dito isso, vamos lá. A questão pediu para marcar o conceito de administração pública no sentido, subjetivo, formal, orgânico. Então aqui é aquele aspecto da administração pública, que vai enfatizar os sujeitos, os órgãos, os entes. Aquele aspecto, aquele aspecto da administração pública que vai enfatizar quem é que exerce função administrativa. Ou seja, quem são os sujeitos, né? Quais são os órgãos? Quais são os entes? Beleza? Então, vamos lá. Conjunto de normas e princípios que regulamentam a atividade administrativa do Estado. Pessoal, isso aqui, conjunto de normas e princípios que regulamentam a atividade administrativa do Estado, isso aqui não é o conceito de administração pública. Nem no sentido subjetivo, nem no sentido objetivo. Isso aqui, na verdade, é o conceito, perceba, é o conceito de direito administrativo. Direito administrativo, que é um conjunto de normas que regulamentam a atividade administrativa do Estado, tão falso. Entidades e órgãos encarregados de executar atividades administrativas do Estado. Opa! Olha lá. Entidades e órgãos públicos encarregados de executar as atividades. O item B está focando em quem executa as atividades administrativas, mas não no que consiste. Está focando nos entes, nos órgãos, é sentido subjetivo orgânico, por isso está aí no item B, o meu gabarito. Deu para entender? Ok? Quando aqui fala, né, conjunto de atividades, quando está falando em atividade, é sentido objetivo. É uma questãozinha envolvendo o conceito de administração pública. Agora vamos lá. Agora que você já sabe que a administração pública é o Estado na função administrativa, vamos entender como é que o Estado se estrutura, se organiza
para exercer essa função administrativa. E aí ele se organiza, basicamente, em administração pública direta e administração pública indireta. São outros dois conceitos sempre cobrados nas provas em geral. Tá? É entender a estrutura, a organização do Estado para o exercício da função de administrar. Vamos lá, ó. Questão de número 2. A administração pública indireta abrange o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas e não subordinadas, tá? É diferente, vinculadas à administração pública direta, têm o objetivo de desempenhar de forma descentralizada as atividades administrativas. Na alternativa que faz referência a esse tipo de classificação. Ou seja, alternativa que traz um exemplo de pessoa administrativa que compõe a administração pública indireta. O gabarito está aqui, gente, ó. Fundação pública. Uma questão simples, ó. Bastava você lembrar o seguinte: eu tenho aqui de um lado a administração pública direta. A administração pública direta, ó, que também é chamada centralizada. E eu vou ter aqui do outro a administração pública indireta. A administração pública indireta, também chamada descentralizada. Então, como é que se dá a organização administrativa do Estado? Simples. O Estado se organiza em administração pública direta e a administração pública indireta. Na direta, eu tenho os entes federativos, ou seja, a União, os estados federados, exemplo do estado do Ceará, o Distrito Federal e os municípios. Cada ente federativo desse pode criar, por meio do que a gente aprende como, ó, descentralização administrativa. Cada ente da administração pública direta pode criar, por meio da descentralização, entidades da administração pública indireta. Essas entidades são, ó, as autarquias, eu tenho também as fundações públicas que, né, vieram na questão. Eu tenho as empresas públicas e eu vou ter também, ó, as sociedades de economia mista. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista são as entidades da administração pública indireta, que vão estar vinculadas ao ente federativo que veio a criá-las. Outro ponto muito importante, ó, é o seguinte, um outro ponto muito importante aqui é o seguinte, pessoal, ó, quando dentro de um mesmo ente desse eu tenho a criação de órgãos, por exemplo, dentro da União Federal, né? Ó, dentro da União, eu vou ter aí, por exemplo, a Presidência da República, o Ministério da Saúde, o SUS, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, são órgãos públicos. Dentro da União, eu tenho aqui, ó, o Congresso Nacional, é isso? Eu tenho aí o STF, órgãos. A criação de órgãos decorre da chamada desconcentração. A criação de órgãos decorre da desconcentração. Enquanto a criação de entes, um ente da direta criando outro, um ente da indireta, aí eu tenho a descentralização, tá? Então, ó, para você lembrar na prova, quando a gente fala em descentralização, a palavra descem, tem aqui CE. Lembra assim, ó, CE é criação de órgãos ou criação de entes? CE,
Ó, é criação de entes. Criação de entes. Eu tenho entes federativos criando entes da indireta. E você tem aqui também, ó, a descom. Você tem aqui também a desconcentração, que é a criação de órgãos. Desconcentração é a criação de órgãos. Descom, ó, CO cria órgão, descem, CE cria entes. Fechado? Um outro ponto importante, ó, entre os órgãos públicos eu tenho uma relação de subordinação, existe hierarquia. Agora, entre direta e indireta você não tem subordinação, você tem vinculação. Outro ponto importante, os entes da administração pública direta, eles possuem, ó, tanto autonomia política, como também possuem autonomia administrativa. Já os entes da indireta possuem apenas autonomia administrativa. Os entes da indireta, eles não exercem função política. Por isso, esses entes, ó, a gente chama de pessoas administrativas. Tá vendo aqui, ó, na questão? Enquanto esses aqui, que possuem autonomia administrativa e política, a gente chama de pessoas políticas ou entidades políticas, entes políticos. Então, estou aqui aproveitando para revisar vários pontos importantes que apareceram aí na questão. Bacana? E aí, pessoal, claro, aqui é uma prévia, né? A gente tem aulas e aulas detalhando isso, explicando com calma, para vocês entenderem. E é uma revisãozinha, tá bom? Ó, deixa eu falar aqui um negócio para vocês. O gabarito aqui realmente é o item D, né? Detalhe, Câmara dos Deputados, Ministérios e Secretarias são órgãos que pertencem a algum ente federativo. Câmara dos Deputados é órgão que está dentro da União. Ministério também. Secretaria está dentro de algum estado, dentro de algum município, né? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Agora, ó, antes da próxima questão, vou deixar esse aviso aí para vocês. Ó que beleza, ó. O curso MS, ele tá com esses cursos bem direcionados para você que está estudando para algum concurso da banca com o Supam. A gente tem aqui, ó, para a Prefeitura de Beberibe, concurso da Prefeitura Municipal de Beberibe, você tem aí tanto a opção de aderir a um curso de conhecimentos gerais, que está com esse preço diferenciado de R$ 449 por 348 à vista em até 6 vezes sem juros, muito bom, sem juros. E você também tem a opção do curso para o concurso de Beberibe de conhecimentos específicos. Não importa a sua área, ó, que beleza, ó. Pode ser técnico de enfermagem, pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo, farmacêutico, assistente social, nutricionista, né? Cirurgião dentista, enfim, fisioterapeuta, ó. Você tem tanto curso de conhecimentos gerais como curso de conhecimentos específicos também. Beleza? Não perde tempo, não. Para a próxima, questão de número 3, ó. Mais uma envolvendo o tema organização administrativa. Olha lá. A administração pública direta, a gente já sabe que são os entes federativos, é constituída por órgãos públicos integrantes das estruturas administrativas das entidades políticas. Entidades políticas ou pessoas políticas, ou simplesmente, ó, entes políticos, que são os entes federativos, né? Beleza. Assinale qual das alternativas abaixo, ó, não faz parte da administração pública direta. Galera, perceba, ó, perceba, a questão anterior veio em 2024 no concurso da Prefeitura de Guaraciaba do Norte, certo?
Já essa questão veio em 2023, no concurso para a Prefeitura de Araraquara, lá de São Paulo. Ou seja, concursos diferentes, mas aqui a banca cobrando a mesma coisa. Para você ver como, quando a gente estuda a banca, a gente consegue meio que decifrar, antecipar o que vai estar na nossa prova, né? Duas questões praticamente idênticas. Ministério, secretaria e departamento são órgãos que pertencem a algum ente federativo. Agora, a agência reguladora é a autarquia. A agência reguladora é uma espécie de autarquia. E se é autarquia, é porque está na administração pública indireta. Ou seja, estando na indireta, não faz parte da administração pública direta. A agência reguladora, ó, é autarquia, tá? E as autarquias estão na indireta. É autarquia comum? Não, não é autarquia comum. É uma autarquia que tem mais autonomia. A legislação fala até que a agência reguladora ela é independente do Poder Executivo. Ela tem autonomia para tomar suas decisões técnicas. A exemplo da ANS, Agência Nacional de Saúde, né? E aí, por ter mais autonomia que as demais autarquias, né, chamadas de autarquias de regime comum, que se diz que as agências reguladoras, em virtude dessa autonomia ampliada que elas possuem, são autarquias de regime especial, ou simplesmente, ó, autarquias especiais, ó, autarquia especial. Tá bom? E se a autarquia está na indireta, por isso é o meu gabarito. Vamos para a questão 4, ó. Ainda sobre organização administrativa, sobre órgãos públicos. Em um governo, existem diferentes tipos de agências, incluindo agências reguladoras e agências executivas. Assinale qual é a principal diferença. Qual é a principal diferença? Ó, entre esses dois tipos de agências. Detalhe, a agência reguladora é a autarquia. Então, é a entidade da indireta. Aqui no Brasil, as agências reguladoras foram criadas para regular serviços públicos que foram delegados à iniciativa privada. Por exemplo, antigamente era o Estado quem prestava o serviço de telecomunicação, ou de forma centralizada ou por meio de empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista. Só que o Estado resolveu privatizar esse serviço. Resolveu delegar o serviço de telefonia a empresas da iniciativa privada. Ele tem essa opção? Tem. Ele tem a opção de não prestar o serviço, de contratar alguém para isso. Mas ele tem que, pelo menos, ficar de olho nessas prestadoras de serviço público, nessas concessionárias. E aí, para ficar de olho, para fiscalizar, para regulá-las, o Estado criou as agências reguladoras. Nesse caso, a Anatel, Agência Nacional de Telefonia. O que a Anatel faz? Ela quem presta o serviço? Não. Ela regula aqueles particulares que prestam o serviço público de telefonia. Aqueles particulares a quem o poder público delegou o serviço público de telefonia. Tá bom? Então, a agência reguladora é sempre a autarquia. E a agência executiva? Não vou aprofundar muito, mas eu vou lhe dizer o que mais importa. A agência executiva ou é autarquia ou é fundação pública. Ou é autarquia ou é fundação pública que geralmente está passando por dificuldade. E aí, para poder voltar a ter eficiência, voltar a ser produtiva, voltar a ter um bom desempenho, ela acaba assinando um contrato com o ministério ao qual ela está vinculada. Por exemplo, a autarquia INSS mexe com previdência, está vinculada ao Ministério da Previdência Social. A autarquia IBAMA mexe com meio ambiente, está vinculada, é supervisionada, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a agência executiva é uma autarquia ou uma fundação que assina um contrato com o Ministério Supervisor e, através desse contrato, ela ganha mais autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Mas ela também recebe algumas metas de desempenho a cumprir.
Ela vai ter mais autonomia para melhorar o seu desempenho. Ela tem metas a cumprir. Enquanto essa autarquia ou essa fundação está com esse contrato assinado, ela ganha a qualificação de agência executiva, que é uma qualificação temporária. Ninguém nasce agência executiva. A agência executiva é uma mera qualificação temporária dada a autarquias ou fundações que assinam esse contrato de gestão com o ministério ao qual estão vinculadas, com o Ministério Supervisor. E mais, para que uma autarquia ou uma fundação ganhe a qualidade de agência executiva, não basta assinar um contrato. Depende de um decreto expedido pelo presidente da República, vindo a qualificá-las como agências executivas. Terminou o contrato, elas deixam de ser agências executivas, mas continuam sendo autarquias ou fundações, elas não perdem sua natureza jurídica. Dito isso, turma, vamos lá. Diferença entre a agência reguladora e a agência executiva. As reguladoras têm autoridade sobre questões de política externa? Não, pessoal. A agência reguladora é autarquia. Se é autarquia, entidade da administração pública indireta. E sendo a entidade da indireta, ela só tem autonomia administrativa. Ela não tem autonomia política. Então, como é que ela vai ter autoridade sobre questões de política externa? Isso fica a cargo da União, que é ente federativo, que é ente político, tá? Tanto a agência reguladora como a agência executiva, ambas, só vão ter autoridade sobre questões internas e questões meramente administrativas, e não questões políticas. E aí, só quem vai exercer função política está lá indireta, está lá na direta, né? As agências reguladoras são autônomas e independentes do Poder Executivo, correto? São autônomas e independentes, já que elas têm autonomia ampliada, né? Enquanto as executivas são diretamente controladas pelo presidente ou pelo chefe de governo, correto? Pode marcar aí, ó, que é o nosso gabarito, tá? O C, as agências reguladoras são responsáveis pela formulação de política pública. Galera, quando o Estado cria uma política pública, define, traça, formula, ele está aqui na função política. E só quem exerce função política, que seria aí uma quarta função, além daquelas três que a gente colocou no início da aula, são os entes federativos, União, os estados, os municípios, e não as autarquias, né? D, as agências reguladoras têm um mandato temporário, enquanto as executivas têm um mandato permanente. Falso. A agência executiva, uma autarquia ou fundação que assinou um contrato com prazo determinado. Então, o quesito tem transitoriedade, ele tanto está presente no dirigente das agências reguladoras, que tem um mandato de 5 anos, como também na qualificação de autarquias e fundações como agências executivas, que ocorre a partir de um contrato que tem prazo determinado. Tá? Enfim, no curso a gente aprofunda mais a ideia de agência reguladora, de agência executiva. Aqui é mais para a gente dar uma base a vocês. Legal? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre cargo, emprego, função pública, sobre agente público, servidores, pontos que estão no edital da Consulpan e que tem relação com aqueles artigos. Lembra aqueles artigos que eu falei? Artigos 37 a 41 da Constituição Federal? Pois bem, vem comigo aqui para a tela. Ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, autarquias e fundações. Muito embora hoje a gente não tenha mais a exigência de regime jurídico único, em virtude de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no ano de 2024, que declarou constitucional a emenda 19, quando ela alterou, lá em 1998, o artigo 39, caput da Constituição. Tá? Você não precisa aprofundar isso aqui, você não está estudando para procurador, né? Para juiz, para magistrado, mas enfim, só para você saber que hoje
eu não tenho mais essa exigência de um único regime funcional na esfera de um ente federativo. Então, vamos lá. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre os servidores públicos, assinale a alternativa correta. Em A, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e caráter solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Pessoal, isso aqui, ó, tá correto, e uma vez correto, pode marcar o meu gabarito. O fundamento, o artigo 40 da Constituição Federal. O que você precisa saber aqui, né? Ó, nós temos no Brasil 2 regimes compulsórios de previdência social. Regimes facultativos, opcionais, você tem uma infinidade. Mas regime previdenciário obrigatório, onde o sujeito tem que pagar a contribuição, mesmo que não queira pagar, eu só tenho 2. Eu tenho o regime geral de previdência social, que a gente conhece como RGPS, é o regime aplicado na iniciativa privada e administrado pela autarquia INSS. E eu tenho o chamado regime próprio de previdência social, o RPPS. Os agentes públicos, eles estão filiados ao regime geral, com exceção do agente público que ocupa cargo, desde que seja um agente público ocupante de cargo efetivo. E para você estar aqui com a gente estudando para entrar num cargo, mediante aprovação em um concurso público, é porque esse cargo que você vai ocupar é cargo efetivo. Porque se fosse cargo comissionado, era cargo de livre nomeação. Nem precisava de concurso público, precisava conhecer as pessoas certas, né? Então, o que acontece? Ocupando um cargo público efetivo, o seu regime de previdência não será o regime geral, será agora o regime próprio de previdência social. E esse RPPS, ele é regulamentado pelo artigo 40 da Constituição Federal. E quem é que banca? O ente federativo banca, na lei orçamentária já tem uma verba que é destinada à manutenção do regime próprio de previdência. O servidor em atividade, mediante a contribuição previdenciária, né, descontada na fonte, também mantém esse sistema. E o servidor aposentado que receba de provento um valor acima do teto do regime geral. E hoje está o quê? Uns 8 mil praticamente, quase, né? Continua contribuindo, mesmo que esteja aposentado. E você pergunta, ué, Lucas, o cara passa a vida funcional toda pagando para se aposentar. Aí ele se aposenta, mesmo assim tem que continuar pagando? Para quê? Se ele já se aposentou. Porque ele não contribui só para o próprio proveito dele. O servidor contribui para o proveito dele e de todos os demais filiados, porque o regime ele é solidário. Você não paga só para o seu próprio usufruto, você paga para manutenção. Tá? Beleza? Tem caráter contributivo, só vai usufruir dos benefícios previdenciários aquele que está pagando a sua contribuição. Ah, Lucas, mas se eu não tenho regime previdenciário, aí você se vale de benefícios assistenciais, que não são de caráter contributivo. Os benefícios previdenciários só podem ser conferidos àquele que está pagando, né, pelo regime de previdência. Tudo bem? Então aqui, ó, é o artigo 40. O meu gabarito aí realmente é o item A. E sendo o item A, os demais estão errados. Vamos aqui identificar o porquê. Não poderão ser estabelecidos, ó, idade e tempo de contribuição diferenciados para qualquer tipo de aposentadoria. Falso. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa PCD, né? A pessoa com deficiência, aqueles que trabalham com atividade que traga risco de vida, como atividade policial, aqueles que trabalham com substância nociva à saúde, pessoal de hospital público, por exemplo, né? Tem requisitos mais benéficos para se aposentar. Então,
excepcionalmente se admite sim que idade, tempo de contribuição sejam diferenciados para alguns agentes públicos. Em alguns casos, a lei poderá estabelecer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Pessoal, não pode. A Constituição Federal ela proíbe a contagem ficta de tempo de contribuição. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo não é mais após 2 anos. É após 3 anos de efetivo exercício. É o que você encontra no artigo 41. Tá? As outras alternativas estão lá no artigo 40 da Constituição Federal. Vamos lá, ainda sobre a Constituição Federal, sobre carga, emprego, função pública, sobre agentes públicos, de acordo com a Constituição Federal, no que se refere aos cargos, empregos e funções públicas, assinale a alternativa incorreta, errada. A investidura em cargo ou emprego público depende, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Turma, isso aqui está corretíssimo. É o que a gente encontra, no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. B. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período? Correto. Se a alternativa A estava no artigo 37, inciso 2º, e vai estar no 37, inciso 3º da Constituição. O prazo improrrogável previsto no edital de convocação, durante o prazo improrrogável, ele é aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, também está certo. E aqui é o 37, inciso 4º. Então, o item D tem que ser o meu gabarito, né? Foi o que sobrou, gente. Ele tem que estar errado. Vamos entender o porquê. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Ok. Sendo vetado aos estrangeiros, não é vetado. Aliás, aqui o correto seria vedado e não vetado, né, gente? Mas não é nem uma coisa nem outra. Sendo, assegurado. Não é vetado. Sendo assegurado aos estrangeiros na forma da lei. Então, um gringo aqui no Brasil, ele também pode ter acesso a um cargo público, desde que nas hipóteses previstas em lei. Por exemplo, cargo público de professor, uma universidade pública, né? A Constituição não proíbe que estrangeiros se tornem agentes públicos, tendo acesso a cargo e emprego. Tá? Isso é assegurado. O fundamento é o 37, inciso 1º. D está incorreto, por isso é o nosso gabarito. Vamos lá, para marcar aqui o que está correto. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como a estrangeiros na forma da lei. Agora tá certo, né? A gente acabou de falar sobre isso, pessoal, corrigindo o erro da alternativa D da questão anterior. E aí, o item 1 está certo. Se o item 1 está certo, o meu gabarito já não pode ser o B. As investiduras em cargos ou empregos públicos dependem de aprovação imediata em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvado nomeação para cargo em comissão, declarado de lei de livre nomeação e exoneração. Isso aqui, imediata, não tem na Constituição Federal. A banca aqui inventou. Não acredito que o item 2 esteja errado, mas vamos lá, vamos ver as demais. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por 2 vezes, não. Prorrogável o quê? Você lembra? Acabei de falar também,
prorrogável uma só vez. Uma vez por igual período. Então, o 3 com certeza está falso. Se o 3 está falso com certeza, né? Já está fora aqui o item C. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital convocação, ele é aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre concursados para assumir cargo ou emprego. Está dentro, né, gente? Está dentro. Que é o 37, inciso 4º. 37, inciso 4º, ou seja, apenas 1 e 4 corretos. 1 e 4 corretos, ó. D de dado é o nosso gabarito. Tá bem? Boa! Ainda sobre cargo, emprego, função, servidor público, né? Vamos lá. Assinar a alternativa que não faz, que não faz referência correta a uma forma de vacância do cargo público. Que vacância, você sabe? Vacância é desocupação, ó. Vacância quer dizer desocupar. Vacância, turma, é o oposto de provimento. Formas de provimento de cargo público são formas de alguém ocupar um cargo público. Quando eu sou nomeado, a nomeação me coloca num cargo que eu não ocupava até então. Então, a nomeação é uma forma de ocupação, uma forma de preenchimento de cargo, uma forma de provimento. Agora, quando eu sou demitido do cargo, quando eu me aposento, quando o servidor falece, né, vem a óbito, quando eu sou exonerado a pedido de ofício, tudo isso é forma de desocupar o cargo, é forma de vacância. Então, ó, fica fácil, né? Vamos lá, é para marcar aquilo que não é forma de vacância. E, ó, a suspensão não é forma de vacância, tá? A suspensão ocorre quando o servidor ele é punido, a suspensão é uma penalidade. E ele fica por até 90 dias em casa sem trabalhar. Mas ele não perde o cargo, ele fica suspenso um tempo, o tempo definido, e aí depois ele retorna ao cargo. Ele não perde o cargo, não gera vacância, tá? Exoneração gera vacância. Demissão gera vacância. Lucas, qual a diferença de demissão para exoneração? Demissão é penalidade, exoneração não é, embora gere vacância. E promoção, cuidado, porque promoção, ao mesmo tempo que é uma forma de provimento, também é uma forma de vacância. Pensa assim, ó, eu passo no concurso, estou nomeado para um primeiro cargo daquela carreira da qual eu estou fazendo parte. Estou exercendo esse primeiro cargo, estou aqui exercendo esse primeiro cargo e fui promovido a um cargo melhor. Percebe? Com a promoção, eu estou ocupando um cargo novo, mas eu estou vagando o meu cargo anterior. Então, a promoção, ao mesmo tempo que coloca o servidor ocupando um novo cargo, ela faz com que ele desocupe aquele cargo anterior. Promoção é provimento, ó, e vacância simultaneamente. Bacana? Então, o D é o meu gabarito mesmo. Ó, pessoal, a gente falou de Beberibe. Tá atento, hein? Se você está se preparando para o concurso de Jaguaribe, né, ó, Prefeitura de São João do Jaguaribe. Ó, que beleza? Temos aí a mesma coisa. A gente tem cursos de conhecimentos específicos que variam aqui conforme o cargo, ó. Agente de combate a endemias, fisioterapeuta, psicólogo, técnico em enfermagem. E a gente também está com o curso de conhecimentos gerais. É aqui que eu entro, né? Com direito administrativo, ajudando aí vocês. Tá legal? Não perde a oportunidade, não. Quanto antes você entrar, mais tempo para assistir às aulas, para chegar mais seguro e direcionado para a nossa prova. Bora para a questão de número 9, que já está aí na tela para vocês. Ó. Assinar a alternativa que traz corretamente o tipo de investidura em cargo público citada na afirmação. Ó. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental, verificada em inspeção médica. Pessoal, isso aqui é uma readaptação, tá? A readaptação é uma forma de provimento que a gente chama, ó, de provimento derivado, ó, horizontal. Como é que é isso, Lucas? Na readaptação, o servidor público ele foi nomeado por um cargo, estava exercendo esse cargo, mas ele sofreu um acidente, ele foi acometido por uma doença muito grave que comprometeu a sua capacidade funcional. De modo que, por conta disso, dessa limitação funcional, ele não consegue mais exercer as atribuições daquele cargo. Você pensa, aposenta por invalidez. Não é a primeira opção. O Estado tem que primeiro ver se não tem nenhum cargo compatível com essa limitação. Se tiver, o Estado vai colocar o servidor nesse cargo. O servidor ele vai ocupar esse cargo. Ocupar cargo é provimento. Como é que é o nome do provimento aí? Readaptação. Ele será readaptado em um outro cargo compatível com a sua limitação funcional. Ele vai ganhar mais? Ele vai ganhar menos? Ele vai ganhar o mesmo tempo. Ele nem sobe nem desce na carreira, por isso que é provimento horizontal. Ao contrário da promoção, onde ele sobe, ele ocupa um cargo que está acima. É provimento o quê? Vertical. Tá legal? Então, ó, cargo, provimento de cargo, vacância de cargo, ponto importante que a Consulpan gosta de cobrar. Vamos lá, questão 10, ó. Questão 10. Segundo as leis que regem os princípios, vou falar um pouquinho agora de princípios da administração pública, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos quando houver compatibilidade de horário. A de 2 cargos de professor e outro... Gente, não pode ter 3 cargos. 2 cargos de professor pode. Mas além desses 2 cargos de professor, ter um terceiro cargo, não. Porque acumular cargo público já é exceção. Em regra, você não pode ter 2 cargos, você foca em um único cargo. Excepcionalmente, você pode ter 2. Por exemplo, 2 cargos de professor. 2 cargos na área da saúde, mas 3 cargos nem pensar. Tá? Agora, 2 cargos privativos da área da saúde, pode? Pode. Por isso, B de bola é o meu gabarito. Tá? Lucas, onde é que estão essas hipóteses de acumulação de cargo? Ó, artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Dá uma lida lá que vale a pena. Nossa 11ª e última questão, ó. Vamos lá? Dentre os postulados informativos do direito administrativo está o princípio da boa-fé, a respeito do qual é correto afirmar que prevalece sobre o princípio da moralidade. Pessoal, sempre que a banca falar que um determinado princípio prevalece sobre o outro, que o princípio A é mais importante que o princípio B, você vai lembrar o seguinte, ó, não existe hierarquia entre os princípios do direito administrativo. Não existe hierarquia entre os princípios do direito administrativo, entre os princípios aplicados à administração pública. Não tem essa de que, ó, para fazer valer o princípio A, eu posso ignorar o princípio B, não. A administração pública deve respeitar todos os princípios a ela dirigidos simultaneamente. Esse conjunto de princípios a gente chama regime jurídico administrativo. E esse regime jurídico administrativo é um conjunto harmônico de princípios. Traduzindo, todos devem ser respeitados concomitantemente. Não existe um que prevaleça sobre os outros. Bacana? B. Possui presunção iuris et de iuris, ou seja, absoluta, não admitindo prova em contrário. Gente, a presunção de que o servidor agiu com boa fé é absoluta? Não dá, ou a gente pode provar, né? O contrário. Eu tenho provas de que aquele agente público agiu de má fé. Eu não posso provar, não.
Posso, porque a presunção de boa-fé ela não é absoluta, ela é relativa. Admite-se a prova em contrário, tá? Por isso que meu gabarito é o item D, ó. Possui presunção juris tantum, que é presunção relativa. Por que que é relativa? Porque admite a prova em contrário. Se eu tenho provas que um agente público agiu de má fé, eu posso provar isso, tá? Porque a presunção de que ele agiu de boa fé admite prova em contrário. E se admite é relativa, também chamada de presunção juris tantum. Tá bom? O erro do item E, né, pessoal, é falar que o princípio alberga o servidor, mesmo quando uma ação atentatória à legalidade, não. Eu não posso acobertar o servidor que pratica um ato que viola a legalidade, dizendo, violou a legalidade, mas ele estava de boa fé, bichinho. Não, não algum. Tá, então a gente deu uma boa passeada aqui, né, gente? Gostaram? É isso. Estamos aí aguardando vocês nesses cursos de Beberibe e o outro que a gente comentou, tá? Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço, professor Lucas Martins, aqui com vocês no curso MS. Tamo juntos.